Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a reunião agora do início da tarde, mudanças à vista, hein? O Renato vai mexer no time e eu quero falar um pouco sobre isso, buscando algum tipo de informação, algumas coisas que eu acredito que o Renato vai fazer e algumas que eu discordo se o Renato fizer, mas eu quero trocar essa ideia com vocês. E o Luiz Fernando, né? Aquele lance criminoso do Reinaldo, que nem falta foi marcada, porque o Reinaldo, do jogador de São Paulo, dá o carrinho no Luiz Fernando. Na sequência, o Pinares dá o carrinho no Reinaldo, o Pinares acaba sendo expulso, nem falta, nem cartão para o Reinaldo, e o Luiz Fernando tem uma lesão grave aí de tornozelo, já confirmada pelo Departamento Médico do Grêmio. Quero falar sobre isso também. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Hoje é tarde de Champions League, então faz o seguinte, ao invés de ficar dando palpitezinho aí nos grupos de WhatsApp, botando aqui no canal, nas redes sociais, transforma o teu palpite em grana. Como? Entra aí na OneXBet, vai aqui no primeiro comentário fixado, ali tem um link, clica nesse link, vai direto para OneXBet, que é o maior site de apostas, te cadastra e usa o código promocional BAGÉ, porque essa barbada de utilizar o código promocional BAGÉ dobra o valor apostado. Então, se tu apostar R$100, usa o código promocional BAGÉ e passa para 200. Detalhe, 2 jogaços hoje. Vamos pegar assim, Barcelona e PSG, tô apostando no Barça. E Leipzig e Liverpool. Eu tô apostando no Leipzig. Eu acho que esse momento aí do Liverpool pode dar um problema. Mas faz a mesma coisa que eu. Vai aqui no link que tá no primeiro comentário fixado, clica ali, usa o código promocional BAGÉ e o OneXBet. Vamos falar do Grêmio. O que o Renato pode mudar? Na entrevista coletiva do domingo, depois da derrota de virada em casa para o São Paulo, o Renato chegou a dizer que a preocupação dele com o Maicon, né? Porque o Maicon é um jogador diferenciado, o Maicon é um jogador muito importante ainda para o Grêmio, mas o Maicon não consegue jogar os 90 minutos. O Maicon tem toda uma dificuldade física que a gente sabe e é um jogador que muda o jogo quando ele atua, né? Ou começando ou entrando no segundo tempo. E aí o Renato tocou em determinado momento de que é o jogador que se escala, que precisa ter um pouco mais de comprometimento. E aí me veio à cabeça, e eu tô buscando informação sobre isso desde domingo, o Renato pode daqui a pouco mexer no time e voltar com aquele esquema do tripé de volantes. Vocês não concordam? Porque ele pode proteger o Maicon colocando um Lucas Silva. Aí é o seguinte, o Maicon não precisa marcar. Porque quando o Maicon está em campo com o Matheus Henrique vira muito mais marcador do que o Maicon. Volta aquilo que eu já falei várias vezes para vocês aqui, de que, na minha opinião, o Darlan tinha que jogar. Porque o Darlan consegue marcar e ele deixa o Matheus Henrique sair para o jogo. Só que o Renato já manifestou, em determinado momento, ele já falou até em estatura da questão do Darlan. Bom, eu discordo dele, eu jogaria com o Darlan, eu jogaria com o Matheus Henrique e eu jogaria com o Jean-Pierre. Bom, quando o Maicon precisar começar o jogo, aí é que eu quero chegar. Será que o Renato está pensando em mexer no Jean-Pierre? E tomara que ele não esteja pensando, porque como nós vamos jogar, e eu estou pensando já nas finais da Copa do Brasil, contra um adversário extremamente qualificado, que joga em velocidade, e que daqui a pouco pode ser um complicador para o Grêmio conseguir ultrapassar as linhas de marcação e entrar no sistema defensivo do Palmeiras, poxa, um chute a longa distância, uma tabela bem feita, a pequena triangulação, jogo apoiado e principalmente a bola parada pode definir um jogo. E aí a importância do Jean-Pierre. Mas eu tô com um quê aí de que o Renato vai retomar os 3 volantes, aquele tripé de volantes, tendo o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Maicon. E aí acredito que possa sobrar para o Jean-Pierre. Porque pelo que ele falou, e para ele marcar território, dizendo que tem essa reunião hoje à tarde, na representação dos jogadores, fiquei pensando, não teria por que ele dizer isso. Tô pensando que o Renato vem aí com mudanças à vista. Tomara que não saque o Jean-Pierre. Repito, ainda penso que ele seja um jogador importante. Mas eu tô com o quê do Renato botar no time o Lucas Silva e transformar o Grêmio de novo, quem sabe num tripé de volantes. Bom, Luiz Fernando, tá? O Luiz Fernando teve diagnosticado uma lesão grave, grau 2 no tornozelo, e ele fica afastado pelo menos 6 semanas. Como o contrato dele tá terminando agora depois, tá terminando no dia 25, né? Porque ele não tem nada a ver com a Copa do Brasil, porque ele já jogou a Copa do Brasil com a camisa do Botafogo, pode ser que essa lesão faça o Grêmio prorrogar o contrato dele para não dispensar um jogador que vai estar ainda se recuperando de lesão. Isso pode ser algo novo, mas fica a impressão, né,
de como os jogos do Grêmio contra o São Paulo, eles viraram jogos bélicos, porque lá no dia 23 de outubro, quando teve o primeiro confronto valendo pelo Campeonato Brasileiro, o próprio Luiz Fernando tomou pisão do Daniel Alves, o Alisson teve pisão no tornozelo e ficou várias semanas fora num pisão do Tietê, e voltou isso a acontecer. Porque esse lance, para quem não lembra, é justamente na expulsão do Pinares. O Pinares reage ao carrinho criminoso que o Reinaldo, camisa 6, lateral esquerdo do São Paulo, tinha dado no Luiz Fernando. Ele dá o carrinho e na sequência o Pinares vem e dá o carrinho no jogador de São Paulo. E não foi falta, nem marcada a falta no primeiro lance, e sequer o cartão. E aí tem um jogador que vai ficar 6 semanas sem poder trabalhar e o outro jogador segue a vida como se nada tivesse acontecendo. Tomara que dê tudo certo, que o Luiz Fernando retome a vida, mas acho que isso aí pode mudar também essa prorrogação de contrato dele para o Grêmio não terminar o vínculo com o jogador ainda se recuperando. Ele é emprestado, ele pertence ao Botafogo. Não sei se o Grêmio devolveria o jogador que pegou em perfeitas condições, devolver o jogador daqui a pouco com uma lesão dessa que leva pelo menos aí 1 mês e meio, 2 meses para que ele tenha condição de voltar. E tomara que dê certo, né? A lesão, e que ele não fique mais tempo no estaleiro, afinal de contas é uma torção de grau 2 no tornozelo. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.